अपनी रखना। Om Shanti, buenos días, bienvenidos a todos, toda la familia de Latinoamérica. Hoy tenemos la clase nuevamente con el hermano Marcelo Bay. Marcelo Bay está con Baba hace 42 años y sirviendo a Colombia desde hace 32. Nos alegra mucho que esté con nosotros. Ha preparado junto a Baba el tema Estrategias para potenciar el yoga. Y bueno, yo estaré aquí acompañándolos al final, si pues Marcelo puede leer y responder sus preguntas o yo le puedo apoyar. Y bueno, él nos contará cuál es la dinámica de la clase de hoy. Gracias también por abrir las cámaras, así el hermano puede acercarse un poco más a nosotros. Entonces, abrimos al menos al principio y al final las cámaras. Om Shanti, Marcelo, bienvenido. Om Shanti, Om Shanti. Ok. Bueno, el tema hoy es estrategias para tener yoga y ya trabajamos acá en esta sede, por lo menos, en un seminario, pues, de un taller de una mañana. Entonces, hoy vamos a presentar algo diferente, porque si no se repite, no. Pero solo para mostrar a ustedes, porque creo que pocos de ustedes saben que Baba quer dizer quando habla Hatha Yoga ou yogis, já? Porque normalmente os yogis de Ocidente usam uma roupa meio rara e se tomam um líquido aí meio estranho e tudo. Então, só quero mostrar para vocês algumas imagens del Hatha Yoga que Baba menciona, ok? É o Hatha Yoga que alguns chamam tradicional, já? Então, dessa maneira, pois, vocês podem ter como uma ideia, não, de que é realmente Hatha Yoga, que não é essa coisa aí de pessoas elegantes em alguma parte do mundo, já, sino que é um esforço extraordinário. Então, já les vou mostrar aqui rapidito. Então, os que estão por aí, não sei como harão para ver. Ahí está. Y ese es uno de los ejercicios más fáciles, ¿ok? Ya, o sea, ese es de los más fáciles. O sea, no es tan difícil, ¿ok? Bueno, ok, listo. Y pues, y solo para asustarlos más, aqui hay uno que muestra realmente cómo quedan, porque a veces Baba habla incluso que el yoga es malo para la salud. Pero ¿por qué? Si normalmente se dice hoy que el yoga es bueno, ¿no? Entonces yo les voy a mostrar aquí uno de los símbolos, Então, voy a mostrarles acá otro símbolo. Ya ese es otro Hatha Yogi, solo para que ustedes lo vean y disfruten. Así tienen una idea de quando Baba habla, por que Baba disse que el yoga pode ser complicado, porque ele usa essa expressão. Miren, es un esqueleto. Por seu lado positivo, esses Hatha Yogis são santos, são pessoas que seguem a pureza, são pessoas que também controlam seus órgãos de los sentidos hasta su extremo. Eu, em la Índia, vi um exemplo, porque foi um programa de Baba, e era justamente na Universidade de Educação Física, e claro, Educação Física em la Índia significa Hatha Yoga. E quando fui allá, era uma demonstração. E era um chico que literalmente logrou torcer seu coelho quase 180 graus. Me doliu a mim. O sea, solo de verlo já doliu. Então, Baba
lo que quer hacer Baba é que ele sabe que ele está dando-nos um objetivo duro, difícil. Hoy Baba falava de las 8 rodas. E se tu miras a vida de las 8 rodas, não foram fáceis. E não sei quantos de acá realmente les gustaría vivir dessa maneira, já? Como viveram essas 8 rodas, dormindo no piso, sem comer muitas vezes, sem ter as facilidades mínimas, nada, nada. Então, Baba não quer que pensemos em la dificuldade e no esforço duro. Baba quer facilitar. Então, há umas estratégias que são básicas que Baba nos dá, e essas estratégias nos servem para ser como um crescendo, como ir aumentando cada vez mais gradualmente nossa capacidade de yoga, hasta que eventualmente seamos como o último yogi, pero internamente, não externamente, já. Ou seja, que realmente não tenhamos nada. Ou seja, o último yogi é um exemplo de alguém que não tem absolutamente nada, 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 nada. Ou seja, as pouquíssimas possessões que tem são quase simbólicas, não? Pero a ideia é começar desde adentro. Então vamos lá mais fácil. E vou usar 4 palavras que Baba usa em las mules. A mais fácil é el yad, ou seja, el recuerdo. Ou seja, a forma mais fácil de poder ter e estabelecer e forjar yoga com Baba. Empecem simplesmente recordá-lo. Recordem a Baba agora, por exemplo. Só recuerdem. Bem, não é que fazer nada. Eu só lo pensa, é uma imagem que surge na mente, e automaticamente a cara cambia e as coisas cambiam. Outro dia eu estava falando com Nam, não? Salma estava com uns problemas, pero seríssimos com sua ex-pareja. Muito sérios, muito sérios. De repente, el alma recordou provavelmente um momento bonito com essa ex-pareja. Em sério, a cara cambiou. A pessoa estava assim, não? Toda angustiada, toda triste, que realmente é sério o que está passando com sua ex-pareja. Pero entonces apenas recordó algo bonito, era como si cambiara totalmente. Ou hagan isso, hagan esse exercício com alguém que está passando por angústia, por exemplo. Pergunta-lhe como foi tus vacações, como está tu família, como foi Madhubanza, é um Brahmin. E automaticamente cambia. Então, Eliad, que é o que menos dá dessas 4 coisas que vou falar hoje, é o que menos entrega benefício ao alma, por ser o mais fácil, a la larga termina sendo muito valioso. Porque se um dia eu logo recordar a Baba várias vezes, imagina quantas vezes minha cara vai cambiar, quantas vezes, por lo tanto, minhas ações vão. Ou seja, se a cara cambia, as ações vão cambiar, as palavras vão cambiar, a forma de ver o mundo vai cambiar. Ou seja, não é só a cara, se a cara cambia, todo o resto, água, todo o resto vai cambiar junto com isso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tener yad? Método más fácil que Baba tiene, la medallita, o sea, tener algo visual, tener algo que a muchos Brahmin, yo incluso tenemos en la billetera una imagen de Baba, una foto de Baba, ahora en el celular, ¿no? Ya, o sea, tú puedes tomar tu celular, tener una imagen. Claro, todos recordamos a Baba, pero la imagen ajuda. Segundo, áudio, ¿no? Escuchar mules, escuchar una voz. O sea, todo eso te hace recordar a Baba. Igual que en el mundo Lokic es lo mismo. Para recordar a una persona, ¿qué haces? Miras la foto de ella, o escuchas una voz de ella. O sea, pensar qué significa pensar en la imagen de ella ou escuchas a voz da pessoa, já, ou incluso tienes algo que ela te deu, então tu corres, já, já. Então com baba é o mesmo, eu tenho algo de baba, então eu lo recuerdo, sim. Benefício, então, que é o mínimo de los 4 exemplos, pero es muy valioso porque se pode ter muito fácil. O benefício é que a mente se llena de pensamentos relacionados com baba.
Y eso facilita al intelecto tomar decisiones adecuadas, ¿ya? O sea, hace con que yo tome las decisiones más claras, las decisiones de forma más feliz, más tranquilo, mejor. ¿Mm? Va a ser algo más fácil, ¿no? Más fácil, más sencillo. Bueno, primero, estrategia. Recuerda, Baba. O sea, no hagas esfuerzo, no trata de hacer lo que las imágenes, gracias, de los hatha yogis, ¿ya? Sino simplemente recuerda, Baba. Piensa en Baba y bien. Mohini Didi es un gran ejemplo de eso, ¿no? Ella está, o sea, por lo menos durante las apariciones en Avyakta Parivar, su cara, ¿no? Miren la cara que ella tiene. Hace unos 3 años, creo. Recuerdo que ella hacía Avyakta Parivar en el estudio que tenía allá en Peace Village, parece que ya no está haciendo allá. Y subimos y recuerdo bien, ella estaba muy mal de salud. Entonces estaba con una cara así. Y apenas comenzó a Vyakti-Parivar, la cara se transformó, que recordó a Baba. Y con eso trajo todo. O sea, recuerdo significa traer todos los sanskars correspondientes, por lo tanto te elevas mucho. Segunda estrategia es la meditación. Yo sé que muchos brahmins hoy en día se están dedicando mucho a meditar, no a tener yoga, sino a meditar. Así que usan técnicas próprias da meditação, incluso respiração. Ya. Eu conozco vários brahmis que é estranho para mim, que sou como de la antiga guardia, sentar-me ao lado de uma alma e essa alma, e uno tratando de meditar aí em silêncio, e ela, sabe, algo assim, pues. Pero la meditación tiene sus razones también y van a ayudar el ser, ¿ya? O sea, quando eu medito, o que hago eu? Eu me saco de la realidad presente, o sea, me retiro de la realidad presente. Meditación es abstracción. O sea, salgo de la realidad para poder hacer algo. Já en el caso de Brahma Kumaris, eu medito para recordar que sou um alma, medito para recordar a Baba, de pronto em alguma relação específica. Então, claro, eu não sou um alma acá, meu corpo está aqui, pois estou hablando, já. Pero quando eu medito, por exemplo, podemos meditar agora uns minutos e simplesmente sente lo fácil que é. Primeiro, recuerdas a Baba, pensas em el ponto de luz. Mira que fácil. Rapidamente começa a experimentar paz, empieza a experimentar várias qualidades, várias qualidades. E aí vuelves. De las cuatro cosas, essa é a que mais está documentada a nível lógico. Há um par de anos, incluso uma pessoa que alguns consideram o homem mais feliz do mundo, é um francês que vive em los Himalaias, é um monge budista, e ele aceitou fazer exames, não, mentais e tal. De hecho, ahorita Sister Gopi, junto com outras almas, também aceitou fazer algo parecido. Foi Gopi, sim. Foram como 2 ou 3 almas e hicieron algo parecido também. O sea, la meditación es muy físico, da mucho beneficio a la parte física, la salud, o sea, eso está muy documentado. Incluso se usa meditación en prisiones en muchas partes del mundo, se usa meditación en hospitales y todo eso. La meditación no requiere tanta energía, ¿ok? En hindi se diría dhyan, esa es la palabra. Pero es interesante porque ahí viene una especie de un rompimiento ahí en el tema de las mulis avyakti y las mulis sakar. Porque cuando Baba habla en las mulis sakar, cuando aparece la palabra meditación, y Baba usa la palabra meditación en las mulis sakar, mira, si son 3 mulis, son muchas, ¿ok? Baba nunca usa la palabra meditación. Baba usaba en inglés, meditation. Entonces la palabra dhyan
em las mueles sacar, normalmente se traduce como transe. ¿Cuál es la conexión? Meditar es en realidad entrar en trance, ¿ok? Por isso que algumas pessoas, eu escutava uma vez, que usam a meditação para anestesia. Então, hay gente que não pode usar anestesia. Então, usam técnicas de meditação como mindfulness, me imagino hoje em dia. Pero em essa época era o que se chamava la TM, não? A meditação transcendental. Para alcançar um nível de abstração, ou seja, transe. Abstração significa transe donde la persona literalmente salía de la conexión con el mundo y podía ser operada incluso sin anestesia. ¿Ya? En las mules aviac, Baba también usa a veces la palabra meditación en inglés. Igual, son muy pocas mules, ¿ya? Pero ya la palabra Dhyan no se traduce tanto como visión o trance, sino se traduce directamente como meditación. No sé por qué los traductores hacen esa diferencia. Pero hay una diferencia sutil en la percepción de las cosas. El Baba Sakar, o sea, Brahma Baba físico, ele não era capaz de saber se alguém estava meditando ou pensando no brócolis, pensando em como vou cozinhar isso. Ai, será que funcionará ou não funcionará? Sabe, alguém pode estar com a cara sorrindo e pensando sobre coisas boas. Ou seja, isso sim não significa nada, ok? Já, então, claro, o Baba Sakar não aprovava tanto a meditação como la vemos, el Dhyan. Já el Baba Vyakti es mais sutil. E ele sabe que alguns hijos de Baba tendrán dificuldade para alcançar um nível de yoga. Hoje Baba falava de los hombres de negócio, não? Ele falava de los corredores de bolsa que estão comendo com acá e aqui fazendo negócio. E eu já vi pessoas assim, vi Brahmis fazendo isso, incluso. Já. E claro, não tem tempo. Então, como vamos esperar que tenha yoga com Baba? Pero Eliad es posible, son los ratitos. Entonces Baba dice que le dice a los hombres de negocio, especialmente a veces hay un hombre de negocio que yo conozco acá, Mario Ezex. Sí, no, aquí que yo conozca no hay hombres de negocio acá. Pero um homem de negócio, Baba sugere incluso que coloquem um quadro, não, de Baba em sua oficina. Com isso recuerda Baba. E meditação não seria tão difícil, porque é o que hicimos agora, é simplesmente pensar em Baba, poner uma música. Há inumeráveis meditações guiadas, todo isso funciona. La meditação, como eu dizia, é o que há mais documentado de los benefícios. Realmente são muitíssimos benefícios, pero por lo general a nível físico, ¿ok? Baba, de hecho, não recomenda el Dhyan. En la Mula Sakha não recomenda para nada. En la Mula Avyakt, ele sabe que vamos fazê-lo, pero... Então, se querem, podem ir colocando perguntas aí, ok? Aí vamos comentando. Aí vem a terceira palavra, finalmente chegamos al yoga. E claro, deve haver sido toda uma batalha para Baba falar de yoga e também Brahma Kumaris falar de yoga, já? Porque não hacemos o Hatha Yoga que mostrávamos antes, ok? Aunque se alguém quer fazer, mira, mostro um acá que deve ser facilíssimo esse deve ser a coisa mais fácil do mundo. Já les vou mostrar aqui. Esse deve ser tão fácil. Eu creo que qualquer pode ser. Qualquer. Então, mirem aqui, vamos. Mire que fácil que é. Incrível. E Sara, que está acá com nós, quer fazer uma demonstração? Não. Bueno, bueno. Então, claro, Baba, ou seja, tratemos de entender que Baba usou uma estratégia para. Não podemos falar vender seus produtos, pero aunque Baba dijo que sí somos vendedores ayer, já. Pero sí, Baba usou uma estratégia de mostrar lo que ele quer que hagamos de la maneira mais fácil possível, quando não lo é fácil.
Por isso, Baba, a veces en las mules entra en contradicción diciendo, aquí es lo más fácil y es lo más difícil, ¿ya? Ahn, porque, ¿qué es yoga? Yoga basicamente son tres cosas. Primero, mi mente e intelecto tienen que estar comprometidos totalmente en eso. En la meditación también la mente e intelecto están comprometidos, pero hay unos margecitos ahí. A veces hay distracciones, a veces hay cosas, eso no afecta la meditación tanto. O sea, si hay un ruido, alguien entra o recuerdas algo, te afecta la meditación, pero es muy fácil retomarla. Pero cuando rompes el yoga, es como romper, vamos a usar la expresión forjar. Imagina que tú estás forjando una espada en hierro y sales a almorzar. O sea, te toca empezar todo de nuevo prácticamente, ¿ok? O sea, tienes que empezar casi todo de nuevo. Entonces, las interrupciones en el yoga son graves, son serias, ¿ya? Baba también compara con cables cortados. Entonces, imagina que tú, pues hoy en día casi no se usa cable, aunque yo veo un montón de cables ahí adelante, pues de mi visión tengo un montón de cables acá. O sea, literalmente, pues, si cortabas un cable, ¿qué pasabas? Te desconectabas. O sea, yo creo que aquí todos saben qué significa un cable, porque me imagino las nuevas generaciones tal vez no. Pero sabemos que es un cable. Si cortaba un cable, no había luz, no había teléfono. eh, Pensamos cable, por ejemplo, un tubo de, una tubería, ¿no? Un tubo de agua. Ya otro día se nos dañó aquí cerca, nos quedamos sin agua, ni siquiera nos dimos cuenta. Cuando nos dimos cuenta ya era muy tarde, estábamos totalmente sin agua, ¿ya? Entonces, el yoga no es tan fácil de restaurar. O sea, ustedes vieron la imagen que yo mostré ahora. Entonces, imagina si el tipo le da un calambre en medio de eso. O sea, restaurar eso va a ser mucho más complicado que una simple meditación. Entonces, Baba, él usó la estrategia más fácil. Mira, recuerden a Baba, no hagan yoga, hagan yat. Esa es la diferencia. No yoga, yat. Yoga nahin, yad karo. Entonces, no hagan yoga, hagan yat. Segundo, el dhyan, la meditación, que porque especialmente los occidentales nos gusta, nos cae mejor tal vez por el estilo de vida, pero el yoga necesita, esa es la primera cosa que requiere, total compromiso de la mente e intelecto. Entonces, si mi intelecto está atado por cosas físicas o sutiles, eso va a reducir la calidad de mi yoga. Porque hay yogis de yogis. Hay yogis que realmente, lo que yo hablaba de ese chico que lo pusieron en el escenario, que consiguió torcer su cabeza casi 180 grados, y me dolió a mí, ya. O sea, me imagino que ele tem outros companheiros que logran 140 grados, são flojos, o sea, pobrecitos, ¿ya? Entonces, claro, no, el yoga es numérico, o sea, tiene unos distintos, unos hacen más, otros hacen menos, eso va a pasar. Pero apenas forjas el yoga, ya no puedes romper. Romper el yoga te toca casi que volver a arrancar. Sí, usa esa imagen. Estás haciendo una espada de acero en una forja y sales a comprar algo. Cuando vuelves te toca empezar prácticamente de cero. Ya, tienes que volver a calentar, volver a hacer las cosas y tal. Por eso yo agrego una cuarta palabra, que es el yoga un poco más fuerte. Entonces vamos a hablar del yoga un poquito más fácil. Entonces el yoga fácil es que mi mente e intelecto estén acá, estén comprometidos. En otras palabras, mis pensamientos, mis ideas, mi toma de decisión, mi conciencia. Todo eso debe estar comprometido en qué? Pensar em Baba, o que Baba decía para recordar hoy, la tierra de la paz, ¿cierto? Ayer Baba daba más puntos, ¿no? La tierra de la liberación en la vida, ¿ok? A veces Baba habla, recuerda en su método objetivo, que es Lakshmi Narayan. Baba usava o exemplo outro dia de que se tu estudas com um advogado, te tornas advogado, então tens yoga com esse advogado, já? Então, isso é yoga, porque tu mente e intelecto, para que passes em la universidade, no colégio de direito, tem que estar totalmente aí. O sea, para que realmente passes bem, passes com uma nota boa,
tengas una experiencia buena. O sea que la espada puede terminar torcida, ¿ok? O sea, el yoga puede no ser perfecto, pero yo necesito hacer eso. Significa que yo tengo que desconectar mi mente e intelecto de todo. Tratem de hacer eso ahora. Não pensar em nada senão algo de baba, algo puro. Segundo, realmente sentir que eu sou um yogi, algum título de baba. Eu sou o Hijo Todopoderoso, autoridade todopoderoso, o que Baba dizia domingo, muito bonito. Eu sou o doble amo. Hoy Baba dizia, eu sou o Hijo e o amo. Então, automaticamente tu yoga se cria. Por isso, a imagem de yoga que se usa normalmente é esse raio de luz, não? Que une el alma com o mundo das almas, el alma com Shiv Baba, etc. E tal. ¿Ok? Entonces, piensa en el yoga de esa manera. Y la primera cosa, primera cosa que hay que hacer es mi mente e intelecto. Pero entonces ahí viene el tema de la estrategia, es ahí que entra un poco la estrategia. Significa que yo tener yoga a las 11:45 del día es fácil. En un día entre semana que tienes trabajo, que tienes cosas, ¿es fácil o es difícil? Es complicado, ¿cierto? Bueno, por eso que hacemos a Meritivela. A Meritivela es nuestro yoga, es a las 4 de la mañana, tú no tienes nada que hacer esa. Pues, estás totalmente libre, nadie te va a llamar, nadie va a timbrar. O sea, o sea, es un horario que está libre, o sea, es un horario que no da. El ambiente favorece, las vibraciones alrededor podem influir em la calidad de tu yoga. Se vocês veem essas fotos que mostrei, são lugares específicos. É natureza, um templo. Ou seja, eles não fazem Hatha Yoga em qualquer parte. Não é que em um aeroporto começa a ser Hatha Yoga. Já? Não, o Hatha Yoga busca um lugar onde ele não tenha que lutar contra o ambiente. Então, igual, isso vai facilitar. Então, a primeira coisa é como minha mente e intelecto tem que estar totalmente em lo de Baba, pois. Então, eu necessito cortar tudo, necessito criar esse ambiente, esse entorno. A segunda é relacionada com isso também. Necessito ter um enfoque que quero experimentar em esse yoga. O sea, el yoga no es, como dicen acá en Colombia, de chiripa y que cae en la cabeza y chao. No, yo tengo que tener una meta, un objetivo. Las moles acá no son tan ricas en ese aspecto, pero las moles aviacte de domingo são riquíssimas. Elas hablam diferentes propostas, diferentes possibilidades de experiências ou experimentos de yoga. Tá? De forma que eu não porque listo, ok, eu corto minha mente e intelecto e que? Pensar em que hora? Que hago acá? Sabe, que hago? Já? Porque muitas vezes não nos damos conta, não temos claro o objetivo das coisas, especialmente no mundo de hoje, ok? O sea, a gente não sabe para que servem as coisas, para que são a realidade, o que sucede, a gente não pensa nada. Hoje em dia, a gente não tem objetivo. Realmente, a gente está divagando por aí. São errantes. Já. Então, a segunda coisa que tenho que fazer é entender o que quero lograr. Hoje, Baba, por exemplo, estimulava a destruir el Vikarma. Essa é a expressão em hindi, que é Vikarma Vinasha, Vinasha. Significa que eu tenho que ter tal yoga que las acciones que cometí en la edad de cobre y hierro sean destruidas y no me molesten la forma de una cuenta kármica, o sea, que no vuelvan a aparecer. Porque la edad de cobre y hierro tiene esa característica. Hacemos algo y nos toca de nuevo pagar por eso. Siempre estamos pagando y parece que nunca termina. Entonces, yo tengo que tener una meta y con esa meta yo trabajo. El tema de la meta es tres. Entonces ya hablamos primero, mente e intelecto concentrado. Segundo, pero para isso necessitamos uma meta. Pero terceiro, necessito também entender que o yoga se manifesta de diferente forma. Vai dar resultados distintos, é certo. Pero a estratégia não é lutar contra a forma,
sino abraçá-la e experimentá-la, e com isso o intelecto e a mente se desenvolvem. Volvemos ao ponto inicial. Ah, digamos que vas a um supermercado, ok? Vas a comprar algo aí. Há coisas que tienes que pensar, já. O sea, se vas a escorrer frutas, verduras, tienes que pensar. Obviamente não vas a escorrer brócolis, isso é óbvio, já. Pero hay cosas que vas a tener que pensar, la calidad, si está fresco, si no está. Vas a comprar um produto, também vas a ter que pensar com relação ao preço, etc. Pero muitas coisas de los que vai comprar em supermercado não necessitas pensar. Ou seja, já sabes que é e vas a comprar porque só se oferece uma marca, só se oferece um tipo e tienes que comprar, não há opção sobre isso. Então, em essa situação, que puedo ter aí? Eliade é o mais fácil, obviamente. Puedo recordar a baba incluso vendo se a lechuga está fresca ou não. Nada me impede. Meditar vai ser difícil, né? Porque quando meditas, a cara cambia. Então, imagina, vas a comprar e vês alguém assim, em um supermercado. O sea, te apartas de la persona, en serio, te apartas de la persona. Meio raro. Especialmente, fuiste a um supermercado para comprar. Como te vas a abstrair se fuiste para isso? Você não tem lógica isso, ok? Pero podes ter yoga, especialmente quando tu mente e o intelecto não são necessários, sem as cositas pequenas. Então, por exemplo, se uma pessoa vai a um supermercado, então você pode comprar primeiro o que mais requer intelecto: frutas, verduras, ver preços, e deixar por último as coisas que são mais automatizadas. Já, simplesmente. Tá, 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 tá. E aí pode simplesmente pensar em bala. Então, em que forma? O tema é: qual é a forma que serviria aí? Karma Yogi, Ángel, que mais? Na deidade, incluso pode pensar que eres uma deidade. Não vai haver supermercados aí, pero deve haver algum tipo de forma. Há fábricas, há produção, já? Então deve haver algum tipo de lugar de intercâmbio. É como Madhuba. Baba uma vez dizia que a economia da Idade de Ouro é circular e funcionará, não falava circular, digamos, entendendo o mundo de hoje, pero vai funcionar como Madhuban. Então, em Madhuban, se o hermano de la cocina necessita jabón, então ele vai a um lugar, é um hermano, esse hermano tem um estoque de jabón e lhe entrega jabón. E quando esse hermano necessita comer, ele vai ao comedor e aí recebe a comida. Então, esse é o negócio em la Idade de Ouro. O sea, hay negocio, pero es un negocio donde hay mucho intercambio. Baba disse que habrá dinheiro, ou seja, habrá moedas de ouro, incluso Baba especificou como é isso, eh, pero provavelmente deve ser coisas mais caras, não? Alguma coisa um pouco mais sofisticada. Pero de lo contrário, no dia a dia, vai ser normal. Lo importante é que minha mente e intelecto não necessitem pensar. Em la Idade de Ouro, nadie vai pensar, nadie vai dizer, ai, será que essa marca é boa? Nadie vai pensar, será que essa fruta é fresca? Não te vão oferecer uma fruta que não é fresca. Isso é só em la Idade de Hierro que te oferecem algo que não é fresco. E que ojalá lo lleve. Ojalá que lo comprem isso. Já? Eu vi agora um noticiero, não? Então, Canadá está com problemas com Estados Unidos, você sabe, Estados Unidos ha imposto uma tarifa, uns aranceles terríveis. E principalmente Canadá e a economia americana são muito de la mano, não? Então mostrava uma tienda. Em primeiro lugar, o dueño de la tienda, necessitaria um odontólogo urgente, está muito mal. Se vê que a situação não está bem, solo por isso já se vê que não está muito. Segundo, mostravam os produtos canadenses para reemplaçar os americanos. Eram umas cositas assim chiquitas, eram todos meio feios. O sea, uno decía, pero ¿quién va a comprar eso? Esa es la edad de hierro. La edad de oro não necessita. Então, se vas a um supermercado, pode ser Karma Yogi, pode ser Ángel, outras coisas. Ou seja, pensa em quantos títulos. Sim, tem títulos claros. Maestra autoridad todopoderosa que Em va um directo, supermercado, directo, directo. difícil. Sim, você não vai pelear com alguém. Não, pero algo que seja ativo. Então, quando eu tenho claro a forma, que seria esse terceiro ponto,
Eu posso estar em qualquer situação e ter yoga, porque vou a ter yoga segunda forma. Qual é o problema de muitos Brahmis? Eles aprenderam na escoelita, a escoelita de Brahma Kumaris, no cursito, que deves pensar que tu eres um ponto e recordar o ponto, ok? Então, vocês vas a um supermercado e pensas que é um ponto. Que necessita um ponto do supermercado? Nada. Nada. Então, não funciona. Entras em contradição, que é o que normalmente passa em la Bhakti. Em la devoção passa isso. La devoção te habla uma coisa e não hace. O sea, te hablan la pobreza es buena y uno ve que las iglesias que promueven eso son billonarias, ¿ok? Entonces uno dice, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo funciona? Entonces, Baba no, Baba ele nos dá diferentes formas. Essa forma me fuerza, entre comillas, o sea, me canaliza la energía para yo tener yoga dentro dessa forma. É uma forma possível, é uma forma factível. É algo que eu posso experimentar mientras vou caminhando, mientras vou falando com outras pessoas. Eu penso em algo que Baba dijo. Personifica essa forma. Então, minha mente e intelecto já têm objetivo e também tem uma forma com a qual se manifestar, e assim pode ter yoga. Então, se tem dificuldade com o yoga, é porque a mente e o intelecto estão dispersos, e é provável que a razão seja essa, seja de que não têm um objetivo claro de que querem ao ter yoga, ou usam a forma equivocada. Já? Eu uso uma forma que não funciona. O ponto de luz comprando em um supermercado não vai funcionar. Está bem isso? Bueno. Última coisa, não han colocado perguntas, pues vamos vendo se querem perguntar. Bueno, hay yoga y yoga. Hay un yoga que es normal, digamos, del día a día, pero específicamente las mules Avyakt, las mules Avyakt, Baba notou a necessidade de yoga mais poderoso. ¿Ok? Y de hecho en la devoción pasa eso. O sea, el Hatha Yogi, lo que mostramos ahora, es una postura que esa persona mantendría que 20 minutos, tal vez una hora, ¿ok? Pero no más que eso. Pero el otro señor que estaba ahí todo en cenizas y tal, esa persona puede pasar en esa situación un año o dos. A eso normalmente se llama tapasya. É interessante porque a palavra tapasya, Baba não usa nas moles sakar. Ele usa outra palavra. O tradutor em inglês coloca tapasya e nós outros lemos tapasya. Pero não é isso. É como tapo algo, mi hindi não é tão bueno. Pero não é tapasya. Pero em la mole avyakti, Baba habla de tapasya e la habla de uma forma positiva. Em la mole sakar, Baba habla de la tapasya de la devoção, que é negativa. Tapasya en la devoción de la India es una técnica de meditación, de yoga, de hatha yoga, extremadamente dura, difícil. Eu, quando leí el Gita já em minha adolescência, eu recuerdo todavia, eu decía que tenías que ter um tapete, o tapete tinha que ter tal grosor, tenías que meditar com os olhos mirando a punta de la nariz. E muitas outras coisas que são super complicadas. Isso era a tapaça que mostrava, recuerdo da imagem, todavía la recuerdo em minha mente. Bueno. Baba Los Mulis Avyakt tradujo o término tapasya para algo mais moderno. Então, sim, por um lado, e a mole de hace umas semanas, Baba falava que tapasya significa esse yoga incandescente, esse yoga que se vê como um incinerador. Você é tão concentrado, tu estás tão concentrado, estás tão imerso, que esse problema desaparece, se derrite ante a concentração tua. Isso é tapasya. Para Baba, na tradução de Baba del término em las mulis avyakt. ¿Okay? É muito especial e não é fácil de tê-lo, por um lado. E por outro lado, requer muito tempo. O sea, tapasya tú no puedes tener, mucha gente habla, los brahmanes hablan, vamos a tener una hora de tapasya. No, no puedes tener una hora de tapasya, ¿ok? Tapasya es un año, vas a tener un año. No hace muchos años tuvimos el año de la tapasya, ese fue.
Eso fue. Los que perdieron, lo perdieron, porque eso Brahma Kumaris nunca más volvió a hacer y nunca más va a volver a hacer. ¿Ya? Porque Tapasya es algo fuerte, es algo intenso. Para que dê los resultados, porque los resultados, por lo que Baba hablaba en esa mole, creo que fue hace 2 domingos o 3, Baba lo que decía es que la tapasya será tan poderosa que va a quemar algo. Entonces, una cosa es el yoga, que es capaz de quemar un sanskar, pero es un sanskar que no estoy usando ahora. Baba usa la palabra es quemar, no vinash, não, vikarma vinash, o sea, quemar un vikarma, un karma creado en la conciencia, en la edad de cobre, en la edad de hierro, en la conciencia del cuerpo. El tema es como quemo algo que yo estoy usando en el día a día, un hábito malo, una cosa negativa del ser. Entonces ahí necesitas tapasya. Y tapasya significa un compromiso de largo plazo, meses haciendo tapasya. Por isso, Baba Vez habla em las tareas. Recuerda quando ele disse: em 6 meses veremos o resultado. O que ele está querendo dizer é que durante esses próximos 6 meses terão que meditar, ou seja, terão que ter yoga, ou seja, vão ter tapasya para que isso se dê. Agora, Baba também reinterpreta tapasya a partir da vida de Brahma Baba. Não, Brahma Baba não quedava meditando todo o tempo. E de hecho, por las edades que nós conhecemos, meditava pouco. Já? O sea, Brahma Baba ele tinha que estar disponível para todos. Ele era líder, ele tinha que estar aí pendente, estava pendente do preço do açúcar e de uma alma que perdeu a seu filho. Ou seja, ele tinha que tratar todos os diferentes temas. Ele a vezes habla, não, de que ele tinha uma carga de responsabilidade imensa sobre sua cabeça. Baba dizia, Brahma Baba. Porque ele tinha a responsabilidade de todo o que é Brahma Kumaris aí. Então, Baba mostrou que a tapasya de Brahma Baba não era literalmente uma meditação, sino era em seu estilo de viver, em sua forma de ser. Porque tapasya implica essa sencillez, implica essa austeridade. Em término que talvez não todos conozcam, não? Mas é estoicismo. O sea, a tapasya implica esse estoicismo. Essa característica de não ter nada extra, nada é meu. E essa era a tapasya de Brahma Baba. E isso aportava a possibilidade de eu ter uma tapasya assim poderosa, de queimar, tal. Significa que se tu te sentas a queimar amanhã algo, de pronto hay um fueguito, aí uma cosita e já, pero vai ser difícil. Vai ser difícil. O que sí com yoga podemos fazer é queimar sanskars de la edad de cobre, hierro, sanskars, especialmente os que não estamos usando. A maior parte dos sanskars não estamos usando. Alguns sim. Pero hoje Baba hablava, não de los ojos, pobres ojitos, não? Hoje Baba peleava tanto com os ojos, já lo reganhava tanto, já. Hemos estado usando óculos 84 nascimentos, já. E 63 nascimentos usamos mal os óculos, a idade de cobre e hierro. Então, claro, há sanskar muito profundo aí de como manejar os óculos. Então, Baba hoje é como se a mole sacar de hoje fosse uma terapia, onde Baba dizia que em uma terapia tu aprendes o que deves fazer e o que não deves fazer. Como deves mover tu pé e como não deves mover. Certo? Isso é terapia, basicamente é isso. Terapia é como educar-te, capacitar-te, mas não há uma transformação, não há um cambio. Por isso muita gente não diz que terapeutas não são médicos, já? Pues yo sí creo, pero algunos dicen que no, porque el médico en teoría debería curar, el terapeuta realmente no cura. El terapeuta lo que te hace es ayuda a reaprender cómo hacer las cosas. Eso fue lo que Baba habló en la Mulisakaro, de cómo manejar los ojos. Ahora, si yo uso tapasya, ahí puedo destruir el sanskar correspondiente a los ojos. Y eso fue lo que Brahma Baba hizo. Se seus ojos se volveram tão puros, tão puros. E isso não vem nas dides hoje, não vem nas dades também. Os ojos dessas almas se volveram tão puros que o único que irradiavam era o alma. O sea, solo salia o alma de aí, não salia nada mais.
Não saía deseos, não saía nada, nada, nada. Didi Morini cuenta um cuento, não? De como um irmão foi, tomou toda a ideia. Eu conheci o irmão, eu lo conozco desde há muitos anos, pero agora me lo encontrei agora em Estados Unidos. Não le perguntei, obviamente, del cuento, pero el hermano foi, tomou Dristi, tomou toda a ideia de Didi Morini. Depois a coordenadora de seu centro le dijo, Morini sabe lo que passou contigo, não? Didi sabe lo que passou contigo. E ele disse, eu não senti nada, nada de malo, não senti nada, incrível, né? Porque Didi já não tem, ela já logrou esse estado. Ou seja, para lograr esse estado, quanta tapácia não foi necessária. E claro, uma coisa é queimar, pero lo que hablaba, todos esos seniors não meditam tanto. Então, su estilo de vida também, porque ¿qué haces tú si cambio mi estilo de vida y mi forma de vivir? Hago que tales sanskars surjan, que tales sanskars aparezcan. Y esos son los sanskars que van a reemplazar o sustituir o ahogar o destruir incluso los sanskars viejos. Así que hoy tenemos esas cuatro estrategias. Recuerda, Yad, medita, Dhyan, yoga, tapasya y tapasya. Entonces, toma de las cuatro. Los días que sientes que está más libre, haz una prueba con la tapasya. Pero recuerda que la tapasya solo te va a dar resultados si es de largo plazo, si es un tiempo. Ese cuarto es difícil. Yoga, cuando tengas más energía, especialmente en Ameritivela, yoga. Trabaja mucho en yoga. Meditação, eu não recomendo. De hecho, busquem as moles, investiguem as moles. Baba não recomenda tanto meditar, ou seja, realmente. Hablamos meditação porque para o público é fácil. Ok? O público, uno habla, ¿qué haces? Não meditamos. Bueno, está bem, tranquilo, não passa nada. Já? Pero não vamos falar realmente que hacemos yoga, porque eles vão esperar a alguém fazer coisas muito mais complicadas e tudo. Ok? Pero se um dia estás com muito maia, muitas coisas na cabeça, põe um comentário, hoje em dia se diz uma meditação guiada e simplesmente deixa-te levar pelas palavras e pelo menos vas experimentar benefício. E claro, el IAD, que isso é no dia a dia, é nas coisas, nas situações do dia. Ou seja, a maior parte de um dia Brahmin seria IAD. Alguns pedaços do dia Brahmin seriam yoga. E aqueles que realmente fazem esforços, durante pelo menos períodos de sonho, trabalhariam em sua tapasya. Ok? Bueno, de minha parte isso é. Não sei se há perguntas aí, se Paula me pode ajudar aí leyéndolas ou Hay una pregunta. Baba dice que no todos lo han reconocido de forma precisa. La pregunta es a qué se refiere y si esto influye en el yoga. Bueno, que é Baba, não? Que é Shiv Baba. Shiv Baba é um ponto de luz eterno, incorporal. Shiv Baba vive no mundo das almas, ele nunca encarna. Lo más cerca que llega al mundo corpóreo es la región sutil, que es parte del mundo de las almas igual. Ele entra em Brahma Baba, isso sim, ele tem seus poderes, e um dos poderes é esse. Ele é capaz de entrar em alguém, não só o Brahma Baba, ele diz que ele pode entrar em qualquer e intervenir em alguma situação. Então, claro, ele não habla o idioma mundano, então a intervenção dele é supremamente sutil, é supremamente pura, pura. Shiv Baba não tem nenhuma contaminação. Nada. Isso é Shiv Baba. Então, conhecê-lo com precisão é entender realmente quem é ele. Ora, compara isso com o que a Bhakti diz. Deus está em todo, Deus está dentro de mim, Deus está em meu coração, Deus está em um pedaço de brócoli, Deus pode curar os enfermos, minha mamá morreu, Deus me traicionou porque la levou, Deus foi que provocou um acidente, Deus
dio permiso a tal país para invadir el otro país, para matarlos a todos. Am, Deus me vai curar, eu estou sem dinheiro, então não importa. Penso em Deus e o dinheiro aparece. Deus não faz isso. Ele não te vai dar essas possibilidades e não te vai dar essa experiência. Tu la podes ter, mas a partir de tu próprio poder. Baba não hace. Então, em primeiro lugar, essa é a diferenciação. E em minha experiência, especialmente aqueles que foram criados em contexto muito católico, é difícil para eles, muito difícil soltar as ideias de omnipresença, onisciência. O catolicismo é muito forte na onipotência, não? Que Deus pode ser qualquer coisa. Muito difícil. Eu recordo uma irmã que tinha câncer, lo superou, depois volveu de novo e aí se foi internada e deixou o corpo. E aí, al final, se molestou, como que divorciou de Baba, porque pensou que Baba la havia abandonado. E ela não entendeu o papel de Baba, não entendeu o que é Baba realmente, o que hace Baba. É como tu culpar um ecologista porque deixou que o leão matara o venadito, pero o ecologista não pode intervenir, ele simplesmente sabe que é, sabe que passa. Bueno, a influência do yoga é total. E usamos o exemplo de advogado. Se tu tienes yoga com mal advogado, te tornarás provavelmente um mal advogado. Então, se eu tenho yoga com um mal Deus, um Deus que não é assim, esses são os sanskars que vou a desenvolver e vou estar esperando que Baba haga as coisas por mim, que é um pouco a característica da devoção. Então, se eu realmente penso nele como é, tal como é, vou a ter essa experiência, vou a ter yoga correto e, por lo tanto, os sanskars corretos vão aparecer e aí vou a solucionar as situações em la medida que pues las pueda solucionar. Algumas situações não poderei solucionar. Isso está bem. Outra pergunta aí, entonces. Sí, dos comentarios. Usamos mal los ojos de acuerdo al tiempo que vivimos. Otro comentario que Baba nos sumerge o nos dice que nos sumerjamos en el amor de Dios. Y la pregunta, la fuerza de la atmósfera impura está cada vez más fuerte. ¿Cómo afecta esto a nuestra meditación? Ah, total, total, total. La meditação, porque é uma abstração da realidade, e se a realidade está ralando por todos lados, vai ser difícil que medites, já? E se queres ter yoga também, vas a ter dificuldade com isso, porque o yoga exige total concentração. Então, é recomendável sair dessa atmosfera, se não logras cambiá-la. Baba, há uma muli famosa, não? Que pode buscar em la búsqueda de mules, incienso. Busca a palavra incienso e vê as vezes que aparece. E Baba, ele usa o exemplo do incenso, porque aunque é uma coisa tão chiquita, o incenso que Baba usa, a palavra que ele usa é um incenso que é pequenito normalmente. Já? É assim, é como um palo, ou às vezes grueso. Como un conito. Como pode ser um cone, pode ser um palo, pode ser grueso como um postecito, pero digamos, normalmente não é grande. Pero el olor se esparce de uma maneira, wow, completa. Então, Baba dizia, se um incenso tão pequeno logra cambiar a atmosfera física, como é possível que os três Brahmas não são capazes de cambiar a atmosfera? Então, primeiro prova esse lado. Se realmente sentes não tenho como cambiar, cria tu própria atmosfera, cria tu próprio espaço. Por exemplo, se estás na oficina trabalhando, tu tens por lo menos tu cubículo, tu podes pôr uma foto de Baba, podes fazer algo aí, podes pôr sabe, hã? Audífonos e colocar uma música espiritual, recordar a Baba. Então, dessa maneira podes trabalhar com o yoga. Todavía hay tiempo porque hay una pregunta más. Yo también Sim, quisiera hacer una más. sim, hacemos um minuto solo de final, sim. Listo. Bueno, acá hay un comentario y una pregunta. Dice, entonces, en las religiones en las que en las religiones se mostró que Dios nos ayuda. ¿Cómo explicar ahora este conocimiento con las palabras necesarias para que llegue
¿Cómo explicarles ahora este conocimiento, las palabras necesarias para que lleguen a este conocimiento? ¿Cómo ¿Se explicar? entendió? Sí, más o menos. Mira, hay dos formas, si uno piensa en cristiano, hay dos maneras. Una manera es usar la frase que no está en la Biblia por ningún lado, pero mucha gente cree. Entonces, que es de que Dios ayuda a quien se ayuda, ¿sí? ¿Cómo es? Ayúdate que Dios te ayudará. Sí. Ayúdate que Dios te ayudará. Esa frase no aparece en la Biblia en ninguna parte, pero mucha gente cree que aparece. Entonces uno va y dice eso. Ve, en la Biblia está escrito. No está, ¿ok? Pero digamos, en la religión católica se dice, ayúdate y Dios te ayudará. Entonces, ¿quién tiene que ayudarse primero? Uno, para que Dios ayude. O sea, esa frase implica que Dios solo va a ayudar de segundas. Y Baba também garantiza isso. Ele disse: primeiro tenham coragem, deem um passo, e Baba dará 1000 passos a nosso favor. O que significa isso? A ajuda de Baba, como ele não é onipotente, se eu hago algo, então eu lo recuerdo, hago um esforço extra, sirvo, dono, alguma coisa espiritual, muevo a rueda kármica em outro sentido, eu me reconecto em yoga com Baba. E através dessa reconexão, Baba ele começa a dar-me toques. Ele não pode intervenir na conta kármica. Digamos, eu tenho uma enfermidade, então ele não me pode curar, mas ele me pode ajudar a encontrar um bom médico. Ele me pode ajudar a ter um bom seguro de saúde, para que eu tenha digamos, um passo bom. Ou seja, há coisas que ele não vai poder fazer, mas há inumeráveis coisas que ele sim pode fazer. O segundo ejemplo que uno puede coger también de la Biblia, y eso sí está, pero no recuerdo bien porque es medio, una parte ahí medio romántica ahí de la Biblia, pero que habla de esa parábola, ¿no? De mirad los lirios en el campo, los pajaritos que crecen y nadie los ayuda y todo, ¿ya? Entonces, esa parte também pode usar, pode explorar um pouco, em termos de que, incluso em la Bíblia, se habla que primeiro a ajuda vem da natureza, vem do entorno, vem das circunstâncias. Deus não tem um rol aí tanto. Ou seja, aí não se habla que Deus hizo os lírios crescer, que seria lo correto na onipresença. Não, em la Bíblia há vários momentos que falha o conceito de onipresença, onisciência, onipotência, justamente porque pues, não é perfeito. Então, esse é um bom exemplo mostrando, em la Bíblia não diz que Deus hace os lírios crescer. La Bíblia diz que eles crescem solos, ¿ya? Entonces era un estímulo a más confiar en el entorno y todo. Entonces eso puede ayudar a las personas, pero si es una persona experta en cristianismo y tú no sabes mucho, mejor no te arriesgues tanto. Pero por lo menos essas duas ideias são duas ideias que a gente aceita, principalmente a primeira. Eu usava muito essa primeira quando a gente falava coisas assim, eu dizia, pero se dice en la Biblia, no se dice, que no está, no aparece esa frase, no digan, mejor ni digan que está en la Biblia. Digan, la religión católica se dice que ayúdate y Dios ayudará. Listo. Entonces, primero tienes que tú te ayudar, ahí Dios te ayuda, no te preocupes. Bueno, Gracias. Yo tengo una pregunta, solamente quería hacer un apunte allí, que la ayuda entonces consistiría en limpiar el intelecto a través del recuerdo, ¿no? sí, sí, la ayuda de Baba Ajá. son dos. O Baba me toca mi intelecto y me indica qué tengo yo que hacer. O Baba toca o intelecto de alguém, também ha passado isso várias vezes em Brahma Kumaris. E essa pessoa aparece com a ajuda. Uau, isso ha passado tantas vezes, pero sempre é tocar o intelecto. ¿Ya? O sea, não é que Deus vai fazer a coisa, o milagro, pero Ele te vai dar um toque. Ou Y vai lo, dar um toque a alguém para que te ajude. ajá, gracias. Y la pregunta que quería hacer es, retomando el comentario, usamos mal los ojos de acuerdo al tiempo en que vivimos y retomando con el último punto que se mencionó de la estrategia, la tapacia, ¿cómo poner ese punto si queremos transformar esa visión? ¿Cómo hacer una tapacia? ¿Sería haciendo experimentos
por unos meses con relación a eso o cómo sería? Sí, ayer incluso hablábamos con las hermanas, ¿no? Como el mundo es difícil y hoy hay tantas imágenes que te atraen, ya hay tantas imágenes, audios, pero ok, tomando el tema de los ojos, hay tantas cosas que llaman la atención de la persona. Ahn, Tal vez seria ser como pequenos experimentos, estar consciente de que me atrai, que me tenta. Não me gusta essa palavra. Tentação parece nome de chocolate, não? Hay un chocolate chamado tentação. Ahn, Sabe, o sea, pero para mim me funcionou hace poquito. Eu caí numa trampa dessas coisas de internet aí. Não foi tanto na trampa, eu quis fazer o experimento. Me diziam que me davam tanto dinheiro, então eu disse, ok, eu só tinha que comprar três coisas. Então eu vi, vamos a ver quanto custam essas três coisas. Já? Incluso eu lo hice de forma consciente, pero foi meio na trampa. Eu quase di el clic, não le di el clic, então não passou nada. E eu me di conta, não, de como eles enganam. Você veia, era óbvio como te enganam, porque realmente uma pessoa sencilla, como eu, como um Brahmin, ok, eu gastava como 60.000 pesos para ganhar 1 milhão de pesos colombianos, ¿ok? Então não era tão mal. Pero uma pessoa um pouco mais de nível um pouco mais alto, facilmente se gastaria 400.000 para ganhar esse 1 milhão, que em realidade seriam descontos e tudo. Ou provavelmente se gastaria 800.000 para ganhar esse 1 milhão. Isso seria muito pouquinho, já? Entonces hay muchas tentaciones. Entonces, tal vez lo primero es que yo me concientice cuáles son los puntos débiles míos. Sin pena, sin culparme. O sea, ¿para qué? Ya somos grandes ahí. No hay que culparse, pero yo entiendo que si paso delante de una chocolatería, o sea, va a ser muy difícil, ¿ok? Va a ser muy, muy duro no entrar y comprar un chocolate. Bueno, entonces, ¿para qué me meto allá? O cualquiera que sea el vicio que me provoca el problema, entonces yo puedo evitar. Eso es una estrategia. La segunda es hacer experimentos con los ojos, pero experimentos dentro del contexto del servicio de Bach. Ya, porque yo recuerdo una persona que sentía atracción por personas bonitas. Entonces, essa persona, demoramos para notar, demoramos para perceber, pero eu comecei a dar-me conta que cada vez que aparecia, digamos, apareciam 5 pessoas e havia um chico bonito, essa pessoa ia detrás do chico. Como a terceira ou quarta vez, aí já nos dimos conta e já começamos a ser. Então, lá, como na terceira ou quarta vez, eu me meti aí, eu atendi, eu vi quem é o mais bonito, o chico mais bonito de todos. Eu fui aí e eu me meti para evitar que a outra pessoa lhe tocou as feitas aí. Então, a vezes há que fazer certos experimentos dentro de um contexto Brahmin, pero com cuidado, sem malas intenções, sem uma renda para aproveitar as coisas. Já? Ou seja, o experimento que eu conozco mais claro é a comida. O sea, Luciana, o que nos ensinou allá em Brasil era de que se tu queres comer algo, ve e cocina. O sea, não compra fora. Ve e cocina. E hoje em dia com o YouTube é muito fácil. Por exemplo, quero comer bao, não? O sea, eu lhe dije a Gladys que el 31 de diciembre este ano podemos fazer incluso o que eu chamo fusion, fusion, fusion. Fusion significa um prato de cada parte. Então, bao temos que comer, porque isso sim, eu quero comer esse bao, já? Entonces, arepa venezolana, todavía estoy esperando que venga, ahí veo a Aurora de Venezuela, que venga alguien de Venezuela acá para que tengamos arepa venezolana, que debe ser muy rica. Todas las arepas de la calle ahora, aquí en Colombia, son venezolanas, ¿tá? Entonces debe ser muy buena. Pero por lo menos el bao, entonces uno entra en YouTube y ve, ¿es eso que quieres comer? Listo. Ay, necesito, quiero tal cosa. Cómpralo, pero lo más barato, lo más económico. Entende? El que não tenha tanto show. Sim. E não aparece, não deixe que outros vejam que compraste. Não necessitas. Guárdalo para ti. Já? Esses experimentos eu sugeriria. O sea, não forçar-te a, pero dentro do contexto Brahmin, como lo hago.
Yo creo que ya terminamos, que ya es tardecito. Bueno, Om Shanti. Entonces, gracias ahí por las Ajá. preguntas, estimuló mucho y esperamos la arepa venezolana un día acá en Colombia. Bueno, Om Shanti. Gracias a todos. Gracias, hermano. Om Shanti. Shanti todos, Om Shanti. Vamos a meditar un minutito ahí, Germán. Om Shanti. Puede primero. Shanti, tchau, tchau. Ah, espera aí, Toli para ustedes, sim. Se estendam a mão aí para recebê-lo. Aí está, e vai, e vai, e vai, e vai. Chegou? 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 Bueno. Om Shanti, tchau, 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 tchau. Nós vamos então. 5, 4, 3, 2, 1. Bye, bye.